pessoal, bem-vindos ao canal Primeira Opção. O tema da aula de hoje é função do primeiro grau. Então vamos lá. Tá aqui a minha colinha de função do primeiro grau que a gente vai usar durante a resolução dos exercícios. Então vamos, exercício 1. Na figura, o gráfico da função y igual a mx mais b é uma reta que passa pelos pontos a, menos 3, 0 e b, 0, menos 1. Y, aí está aqui o gráfico, y igual a mx mais b. O gráfico que melhor representa a função y igual a menos 3mx mais b é... Então tem aqui ó, a sequência de gráficos, não dá para ver agora, mas eu vou mostrar depois. Primeira coisa que a gente precisa fazer, pessoal, é determinar quem é a equação dessa reta aqui, que ela é do tipo y igual a mx mais b. Eu determinando a equação da reta, eu vou obter o m. E esse m eu vou jogar nessa equação de baixo. E aí eu vou poder desenhar, ó, o m e o b eu jogo na equação de baixo. E eu vou poder identificar qual desses gráficos é o da minha função. Então lá, como eu faço para determinar, no caso aqui, ó, o m. M, pessoal, a fórmula do m é igual à fórmula desse a. É como se fosse o m é igual ao a, que é igual a delta y sobre delta x. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma tabelinha do x e uma do y. Vou colocar os pontos. Ó. Primeiro ponto, menos 3, 0. Menos 3, 0. O segundo ponto, 0, menos 1. 0, menos 1. Agora, pessoal, eu vou fazer a fórmula do m igual a delta y sobre delta x. Então, vamos lá. Ó. M vai ser igual a delta y. É o y1 menos y2 dividido por x1 menos x2. Que no meu caso, ó, vou chamar isso daqui de x1. Vai ser, ó, aliás, vamos começar com y, né? y0 menos 1 dividido por menos 3 menos 0. Menos 3 menos 0. Então o meu m vai ficar 1 dividido por menos 3, tá? Esse é o valor do meu m. E agora, pessoal, o b, para eu achar o valor do b, é o valor que essa reta corta o eixo y. Então, o meu valor de b é o ponto menos 1. Sempre o b é o ponto que corta o y, ele é o meu coeficiente linear. Quando eu tenho um gráfico do primeiro grau e aonde ele cortar o eixo y é o valor de b. Então a minha equação é do tipo y igual a menos 1/3 de x mais menos 1. Tá, pessoal? E a minha equação de baixo vai ficar y é igual a menos 3 multiplica o m, quem que é o m? Menos 1/3 de x menos o b, que é menos 1, mais b. Só que o b menos 1 fica menos 1. Então, ó, esse 3 pode cancelar com esse 3 e o menos cancela com o menos. Vai ficar y é igual a x menos 1. Pessoal, qual que é a raiz de x menos 1? É só igualar a 0. X menos 1 igual a 0, x igual a 1. Então, quando eu for desenhar o gráfico, olha só, o meu gráfico, a raiz dele vai ser o ponto em x no ponto 1, ó, x igual a 1. E ele vai ter que também passar, ó, quem é o b dessa função? O b, ó, esse aqui é o valor de b, menos 1. Então, ó, ele tem que passar no ponto menos 1. Desenhando o gráfico dessa função, vai ser assim, ó. Então, ó, alternativa A, não. B, não. C, também não, ó. Alternativa D, ó. Tá vendo? Exercício 2. Considere o texto a seguir para responder a questão. Esse texto aqui, pessoal, vai falar de uma nova estrela que foi descoberta. O gráfico a seguir reproduz o processo de redução da massa da estrela R136A1 em função de seu tempo de vida, considerando o linear. Então a gente tem um gráfico aqui, ó. A gente tem no ponto inicial, ó, a massa da estrela em massa solar é 320 vezes maior. No ano de 1750 era 265. Então, ao completar
2100 anos, a massa da R1361 em massas solares será... Então ele quer que a gente descobre, gente, qual que é esse ponto aqui, quando ela completar 2100 anos. Tá? O que eu vou fazer então? Primeira coisa, essa aqui ó, é uma função do primeiro grau. Uma função do primeiro grau ela é desse tipo: y é igual a x mais b, em que o b é o ponto que corta o coeficiente linear, é esse ponto que corta em y. Então eu já sei o valor do meu b. B é igual a 320. E o a, como eu determino o a? O a é a mesma coisa do meu m. É essa fórmula aqui, ó. M é igual a que é igual a ΔY sobre ΔX. Para fazer isso, eu vou escolher então dois pontos. Eu vou escolher esse ponto aqui e esse ponto aqui. E aí eu vou fazer assim, pessoal, ó. X e Y. Esse ponto, quem é esse ponto? É o ponto 0, 320. E esse ponto aqui, ó, é o ponto 1750, 265. Agora, para fazer o A, para achar quem é esse A, eu vou fazer assim, ó. A vai ser igual a ΔY sobre ΔX. Vai ser Y1, ó, que é igual a Y1 menos Y2 dividido por X1 menos X2. Então eu vou fazer agora 320 menos 255. 320 menos 265 dividido por X1 menos X2. 0 menos 1750. Então o meu A vai ser 320 menos 265 dá 55. 55 dividido por menos 1750. A vai ser igual, pessoal, ó. Dividindo 55 por 5 vai dar 11. 1750 dividido por 5 dá 350, tá? Negativo. Então esse é o valor do A. A minha função então, pessoal, ela é dessa forma: y é igual a menos 11 sobre 350 vezes x menos o b. Quem é o b? Ó? O b é 320. Aliás, mais b, porque o b é positivo. Mais 320. Então essa é a minha equação. O exercício quer saber qual que vai ser a massa no ano de 2100. Então é só substituir x por 2100. Y é igual a menos 11 sobre 350 vezes 2100 mais 320. Agora, pessoal, ó, 2100 dividido por 350, ó, é como se estivesse dividindo tudo. Então eu vou cortar um zero aqui, corto um zero aqui. 210 é divisível por 7, tá? Dá 30. E 35 é divisível por 7 também, dá 5. Então, ó, vai ficar y é igual a menos 11 vezes 210 por 7 dá 30. 35 por 7 dá 5, mais 320. 30 dividido por 5 dá 6. Então, y vai ser igual a menos 11 vezes 6 mais 320. Y vai ser igual a menos 66 mais 320. Y, então, pessoal, vai ser igual a 254. Positivo, tá? Então, ó, vamos olhar as alternativas. A alternativa é letra E. Exercício 3. Numa expedição arqueológica em busca de artefatos indígenas, um arqueólogo e seu assistente encontraram um dos ossos do braço humano. Sabe-se que o comprimento desse osso permite calcular a altura aproximada de uma pessoa por meio de uma função do primeiro grau. Determine essa função do primeiro grau, sabendo que o húmero do arqueólogo media 40 centímetros e sua altura era 1,90. E o húmero de seu assistente media 30 centímetros e sua altura era 1,60 m. Então, pessoal, eu vou fazer uma tabelinha aqui, ó, em que eu vou colocar aqui em centímetros a altura e, aliás, a medida do húmero. E aqui em metros eu vou colocar, pessoal, a altura do arqueólogo. Então, uma medida era 40 e a altura dele era 1,90. E depois era 30 centímetros e 1,60. Agora, pessoal, eu vou converter isso aqui tudo. Eu vou chamar o número de x e a altura de y, tá? Porque é em função do número que eu determino a altura da pessoa, tá? Então,
Eu vou transformar isso aqui tudo para centímetros. Ó, vai ficar o seguinte: x, y. Minha tabela aqui, ó. 40, 190, 30, 160. Então, eu tenho, é como se fosse pontos de uma reta, pessoal. A minha reta, aliás, a minha função é do primeiro grau. Ela vai ser y igual a x mais b. Para mim determinar o a, eu vou usar a minha fórmula aqui, ó. A é igual a delta y sobre delta x, que é igual a x1, y1 menos y2 sobre x1 menos x2. Então, vamos lá, pessoal. O a vai ser igual a y1 menos y2, 190 menos 160. Dividido por x1 menos x2, 40 menos 30. A vai ser igual a 30 sobre 10. A é igual a 3. Pronto, eu já descobri o valor do A. Para eu descobrir o valor do B, é só eu escolher um desses pontos. Por exemplo, vou escolher esse ponto aqui, ó. Quanto vale o Y? 190. 190 é igual a A, que é 3, que eu já descobri, vezes o X, 40, mais B. Então, ó, 190 é igual a 3 vezes 40, 120, mais B. B vai ser igual a 190 menos 120. B vai ser igual a 70. Então, ó, ele quer saber determinar a função do primeiro grau. Então, a minha função do primeiro grau vai ser y é igual a 3x mais 70. B. Se o número encontrado no sítio do arqueólogo media 32 centímetros, qual era a altura aproximada do indivíduo que possui esse osso? Então, como eu já tenho a minha equação, que é y igual a 3x mais 70, é só eu substituir o 32 aqui, ó, pessoal. Y é igual a 3 vezes 32 mais 70. Y vai ser igual a 96 mais 70. Y vai ser igual a 166 centímetros. Y é igual a 1,66 metros. Exercício 4. Uberlândia. No gráfico a seguir estão representadas as funções f e g, definidas por f de x. Então, vou desenhar aqui, ó. F de x é igual a 3 menos x e g de x igual a mx mais n. Aqui tem o gráfico, ó, uma função decrescente e outra crescente. Os valores de m e n são respectivamente. Então ele quer saber quem vale o m e quem vale o n. Como que eu vou fazer? Pessoal, vamos observar esse gráfico. Na minha função g de x, quando eu tenho o ponto x valendo 2, eu vou ter o valor aqui, ó, correspondente em y. Esse daqui vai chamar, ó, g de 2, tá? E na minha função f, quando ela está passando pelo ponto 2, eu vou ter aqui, trazendo aqui, ó, nesse ponto aqui, um f de 2. Então, nesse ponto onde há o cruzamento, o valor em y é o mesmo para as duas funções. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, pessoal, f de 2 é igual a g de 2, tá? Porque nesse ponto aqui, ó, o valor em y é igual, as funções são iguais. Então, basta eu simplesmente substituir x por 2 e igualar a função f de x com a função g de x. Então, a primeira coisa, eu vou igualar a função f de x com g de x, ó. 3 menos x é igual a mx mais n. Aonde essas funções são iguais? No ponto quando o x vale 2, ó. Então é só substituir x por 2. Então vai ficar 3 menos 2 é igual a m vezes 2 menos n. Tá? Então vamos lá, pessoal. 1 é igual a m menos n. 2m menos n. Vou passar o n para o lado de lá, vai ficar assim, ó. 2m é igual a 1 mais n. Aí, pessoal, ó, vem a pergunta. Vamos observar a minha função g de x. Ela é do tipo mx mais n. Só que n, eu já avisei que é... Eu já falei que o n é o coeficiente linear. É o ponto que cruza o eixo y.
Então o ponto que está cruzando é no ponto 0. Então quanto que vale o n? N é igual a 0. Então, ó, cancela o n, porque n é igual a 0. Vai ficar 2m é igual a 1. M é igual a meio. Passa para lá dividindo, pessoal. Então a minha resposta, ó, os valores de m e n é meio e 0. Letra E. Questão 5. Na loja A, um aparelho custa R$ 3.800 mais uma taxa de manutenção mensal de R$ 20. Na loja B, o mesmo aparelho custa R$ 2.500, porém a taxa de manutenção é de R$ 50 por mês. A partir de quantos meses de uso a compra na loja A se torna mais vantajosa do que da loja B? Então, na loja A, pessoal, a gente vai escrever a função dela. Isso aqui é para a loja A. O aparelho, vou pôr o custo dele como sendo Y. O custo dele vai ser R$ 3.800 mais a taxa de manutenção, não é? De R$ 20. Vou colocar o custo e aqui a manutenção, R$ 20 por mês. X é o tempo, R$ 20 por mês. Na loja B, vai ser o custo, vai ser igual a R$ 2.500 mais R$ 50 por mês. Ó. X é o meu tempo. Ele quer saber a partir de quantos meses a partir de quantos meses de uso a compra na loja A é mais vantajosa do que na loja B. Então eu quero saber aonde que a loja A vai ficar mais barato. Ó. Eu quero saber aonde A vai ficar mais barato que B. A partir de quantos meses de uso se torna mais vantajosa A na B. Tá? Então, ó, vou fazer o seguinte, pessoal. 3.800 mais 20x tem que ser menor que 2.500 mais 50x. Aí, ó, vou pegar o 50x, o 20x e passar para o lado de lá. E o 2.500 para o lado de cá. 3.800 menor menos 2.500 tem que ser menor que 50x menos 20x. Então, vai ficar, ó, 1.300, tá? Menor que 50 menos 20, 30. 30x. Cancela um 0 com 0, fica x é igual a 130 dividido por 3. X é o tempo, em quantos meses? Essa divisão dá aproximadamente, se eu dividir 12 por 3, dá 4. E 130 por 3 dá mais ou menos, aproximadamente, 43,33 meses. 43,33 meses já passou do mês 43, então é 44. Então, ó, x é aproximadamente 44 meses. A partir de 44 meses, a minha compra na loja A vai ser mais em conta vantajosa do que na B. Letra E. Questão 6. Os gráficos a seguir representam as funções receita mensal, RX, e o custo mensal, CX, de um produto fabricado por uma empresa, em que X é a quantidade produzida e vendida. Qual o lucro obtido ao se produzir e vender 1.350 unidades por mês? Então, observando o gráfico aqui, ó, a gente tem a receita de custo e a quantidade. Nesse ponto aqui, ó, em azul a gente tem o custo e em vermelho a receita. Nesse ponto eles se cruzam, ó. Esse aqui é qual ponto? É o ponto 1.000 e 15.000, tá? Então, se eu tenho esse ponto, tenho esse ponto inicial, eu consigo determinar a equação da reta do custo. E se eu tenho esse ponto 0 e esse daqui, eu consigo determinar a equação dessa reta da receita. E aí, eu determinando essas duas retas, ó, a equação dessas duas retas, eu consigo calcular quanto que vai ser a receita e o custo para produzir 1.350. Então, bora lá? Vamos começar aqui, ó. Vou dividir aqui. Vamos calcular primeiro o custo, que é o C de x. Ele vai ser uma função do tipo mx mais b. Quem é o b do C de x? É o 5.000. Então o b eu já sei que ele vale 5.000. B vai ser igual a 5.000.
Porque B, nesse caso, é o ponto que corta o eixo Y, é o ponto que corta o eixo Y, é o coeficiente linear. Para me determinar o M, eu vou fazer o seguinte, vou utilizar a minha fórmula, que é ΔY sobre ΔX. Quem vai ser os pontos aqui então? Ó, para o C de X, vai ter o X e o Y. Quem é o X aqui? Ó? Vamos pensar nesses pontos aqui. Ó. É o ponto 1000, 15.000, 1000, 15.000 e o ponto 0, 5.000. Tá? Então agora o M, ó, vai ser igual a 15.000 menos 5.000, 15.000 menos 5.000 dividido por 1.000 menos 0. 1.000 menos 0. 15.000 menos 5.000, 10.000. M vai ser igual a 10.000 dividido por 1.000. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cortou. Então, M vai ser igual a 10. Tá? Então, como fica a equação do meu custo? Então, C de X vai ser igual a 10 vezes X mais B. Quanto vale B? 5.000. Pronto. Agora, a minha equação da receita. R de x, a gente vai calcular o seguinte, vai ser também uma função do tipo mx mais b, em que o meu b na receita é esse valor aqui, ó, 0. Então, b eu já sei que é 0, é o coeficiente linear. E eu tenho os dois pontos agora. Para a receita, vai ser o seguinte, receita de x vai ter o ponto x e o ponto y. Vai ser esse ponto que é 1.000, 15.000 e esse ponto que é 0, 0. Então, para determinar o m, a gente vai usar essa fórmula, ΔY sobre ΔX. Vai ser o y1 menos y2, que vai ser igual a 15.000 menos 0, dividido por 1.000 menos 0. 1.000 menos 0. Então, o meu m vai ser 15.000 dividido por 1.000. Tá? 3 zeros corta. O meu m é igual a 15. Então, a minha equação da reta vai ficar R de x vai ser igual a 15 vezes x. E o b vale 0, vai ficar só 15x. Ele não quer saber qual o lucro obtido ao se produzir 1.350 unidades por mês. Então, aqui, ó, eu tenho a equação do preço de custo e da receita. Então, ó, vamos lá. Para x valendo 1.350. Vamos fazer os cálculos aqui, ó. Do custo. Custo vai ser C de x vai ser igual a 10 vezes 1.350 mais 5.000. C de x vai ser igual, então, ó, vai ser igual a 18.500. Se eu fazer 10 vezes 1.350, vai dar 13.500 mais 5.000, né, que eu esqueci de um zero, vai dar 18.500. E a minha receita, R de x, vai ser igual a 15 vezes 1.350. R de x, R, aliás, não é de x mais, aqui é R de 1.350. Vou deixar x. R de x, então, vai ser igual a 20.250, se eu fazer essa conta. Então, eu tenho que meu preço de custo vai ser a minha receita 20.250 e o meu custo, aliás, quando eu vender vai ser 20.250 e o meu custo vai ser 18.500. Então, o meu lucro vai ser igual a 20.250, que é o quanto eu vendi, menos 18.500. Então, o lucro, ó, vai ser igual a R$ 1.750. Alternativa B. Questão 7. Um eletricista A ganha, quando trabalha até um limite de 40 horas semanais,
R$ 30 por hora. A cada hora extra que faz, ganha um acréscimo de 40% sobre o valor da hora de trabalho. Um eletricista B ganha um salário fixo de R$ 1.830, independente do número de horas trabalhadas. Assinale a alternativa que apresenta o gráfico que mostra esses salários em função do número de horas trabalhadas. Então aqui eu tenho os gráficos. Aqui em Y é o quanto a pessoa ganha e aqui o quanto ele trabalha. É o tempo de horas de trabalho, tá? Então, vamos começar aqui, ó, para o eletricista B. Ele vai ganhar R$ 1.830 independente das horas de trabalho. Então, ó, o eletricista B vai ser Y, que é o quanto ele ganha, 1.830, simplesmente essa função. É uma função constante. Ele vai ganhar R$ 1.830 independente do tanto de horas que ele trabalha. Vamos analisar os gráficos então. Esse aqui representa? Representa, ó, tá uma função constante. Esse aqui, o B também é uma função constante, tá ok? Esse daqui, ó, a função B não é constante, então esse daqui não me serve esse gráfico. Esse de baixo também o B não é uma função constante, não me serve. E esse daqui até que pode ser, tá? Então agora vamos analisar o eletricista A. Aqui está falando que ele ganha R$ 30 se ele trabalhar, então, ó, o A. Se X, que é o tempo, for um limite, se ele trabalhar até 40 horas, então de 0 até 40, então o X tem que ser menor ou igual a 40 horas, ele vai ganhar R$ 30 por hora. Eu escrevo assim, ó, Y, que é o valor que ele vai ganhar, vai ser R$ 30 vezes o tanto de hora que ele trabalhar. Tá? A cada hora extra que ele faz, ele vai ganhar um acréscimo de 40%. Quer dizer o seguinte, um acréscimo de 40% é a mesma coisa, ó, vou até escrever aqui, acréscimo de 40% é a mesma coisa que eu multiplicar por 1,4, tá, pessoal? O acréscimo é a mesma coisa que eu multiplicar por 1,4. Então, se x for maior que 40 horas, a função dele vai ser y, vai ser igual os 30 reais que ele ganha por hora, mais o acréscimo de 40% vezes as horas extras. Então, para o eletricista A, eu vou ter duas equações. Então, olha só, se ele trabalhar 40 horas, quanto que ele vai ganhar? 30 vezes 40, ele vai ganhar então 30 vezes 40, 1.200. Vamos observar aqui, ó, no ponto, e a partir daí ele vai ganhando cada vez mais. Então, a reta dele vai ter que ser assim, ó. Aqui no 40 horas vai ter que estar no 1.200, começando de zero, né? Porque, ó, se ele não trabalhou nenhuma hora, ele não ganha nada. Então, a y é igual a zero. Então, vai ter que vir assim. E a partir daí, como ele vai ganhar mais, um acréscimo de 40%, a inclinação da reta vai ter que ser um pouquinho maior. Se eu observar a alternativa A, ó, tá uma reta constante. Não me serve. A B, o gráfico B, também é uma reta constante. Não me serve. E o gráfico E, ele vai corresponder exatamente ele vai descrever exatamente a função de quanto ganha o eletricista A. Porque, olha só, se ele trabalhou 40 horas, ele vai ganhar aqui, ó, 1.200, entre 1.000 e 1.500. E a partir daí ele vai ter um acréscimo. Exercício 8. Numa empresa, máquinas idênticas produzem parafusos. O empresário percebeu que, com o número de máquinas que dispunha, operando em sua capacidade máxima, levaria 60 dias para atender a um pedido. Tendo de completar a produção nesse pedido num prazo menor, o empresário comprou novas máquinas iguais e incorporou-as à produção no dia D, quando a metade do pedido já havia sido fabricada. O gráfico a seguir, formado por segmentos de reta, mostra a quantidade percentual a ser produzida em função do número de dias. Então aqui a gente tem um gráfico. Aqui, ó, tinha a produção percentual a ser produzido, ó, 100%. E aí ele vai decaindo. Ou seja, ele vai terminar de produzir quando o dia estiver em 60. Só que no dia D, ele acabou de falar para mim que ele viu que não ia dar, ele comprou mais máquinas. E nesse dia, faltava ainda 50% para ele produzir os parafusos, no dia D. Aí ele comprou mais máquina, produziu rapidinho. Sabendo-se que 2 dias após o dia D, faltava ainda produzir 40% do pedido.
Qual o total de dias para essa empresa produzir a quantidade relativa a esse pedido? Então, ó, eu sei que 2 dias depois, vamos supor que 2 dias depois está aqui, ó, dia D. O ponto 2 dias depois está aqui, ó. Então esse ponto é o D mais 2. Faltava quanto, ó? 40% a ser produzido. Ele quer saber qual que é esse ponto aqui, ó. A gente precisa determinar esse ponto aqui, que é qual dia que ele vai terminar essa produção. Então a primeira coisa que eu devo fazer, gente, calcular quem que é o D. Como que eu faço para calcular o D? Eu tenho esse segmento de reta, eu tenho essa reta aqui, eu tenho o ponto inicial e o ponto final, tá? Com isso, eu consigo determinar a equação dessa reta. Determinando a equação dessa reta, eu tenho ponto 50%, eu consigo determinar o D. Vamos fazer isso primeiro então. Ó, para determinar, eu vou pegar os dois pontos, em x e em y. Aqui, ó, é o ponto 0, 100. Então, ó, 0 em x e 100 em y. E aqui é o ponto 60, 0, tá? Vou fazer calcular o meu m. Porque essa equação é do tipo y é igual a mx mais b. M ou a, essa letra tanto faz. Então, vamos lá. Vamos calcular aqui, ó. Y vai ser igual. Vamos calcular aqui então. O meu m vai ser igual. Delta y vai ser o y1 menos y2 dividido por x1 menos x2. Que vai ser igual 100 menos 0 dividido por 0 menos 60. 0 menos 60. Então, pessoal, olha só, vamos lá. 100 dividido por menos 60. Corto 0, corto 0. 10 é divisível por 2? É. Dá 5. E 6 é dividido por 2? É. Dá 5 terços. Negativo. Então, o meu m vale menos 5 terços. Tá? Quem é o b? b é o coeficiente linear. É o ponto que cruza o eixo y. Então, tá cruzando 100%, não tá? Então, o meu b vale 100. Então, ó, eu já determinei o meu m e o meu b. Ó, b é igual a 100%. 100 no caso, né? Tanto faz. Então, a minha equação fica y é igual a menos 5 terços de x mais 100. Pronto. Agora eu consigo determinar quem é o dia D. É só eu substituir na minha equação. Porque o y vale 50 e eu acho o x. Então eu substituo 50 aqui, ó, no y. Vou substituir então, ó. 50 é igual a menos 5 terços de x mais 100. Eu vou passar o 100 para o lado de lá. Então vai ficar menos 100 mais 50 é igual a menos 5 terços de x. Tá? Vou efetuar isso daqui e vai dar, ó, menos 50 é igual a menos 5 terços de x. Aqui eu posso simplificar. Se eu dividir todos os dois lados por 5, vai dar menos, e vou cancelar já o sinal negativo, ó. Vai ficar simplesmente 10. 10 é igual a x sobre 3. Passo 3 multiplicando, x é igual a 30. Então, como eu calculei para esse ponto aqui, ó, y é igual a 50, então eu tenho que o meu ponto D é igual a 30. Então, D é igual a 30 dias. Tá? Então, a gente determinou quem é o D. O que eu vou fazer agora, pessoal? Agora, eu sei que 2 dias depois, a produção, ó, esse ponto aqui é o ponto 2 dias depois, a produção estava em 40%. Então, agora eu tenho mais 2 pontos. Esse aqui é o dia 30, aqui é o dia 32. Tá? Então, eu vou desenhar um gráfico aqui. Nem vou desenhar um gráfico, não precisa não. Então, ó, agora para a segunda reta. Reta 2. Por exemplo, a gente tem o ponto. Vou determinar o coeficiente, a equação da reta dela. Ó, eu vou ter o ponto 30, 50... E o ponto 32, 40. Tá? Porque com esse ponto eu calculo a equação da reta. Depois eu acho a raiz dela, eu descubro qual que é esse dia aqui, ó. Esse dia que é o zero da minha função do primeiro grau. Então, ó, vou de novo. A minha reta ela vai ser do tipo y igual a mx mais b.
vou calcular o m. O m vai ser igual a delta y, 50 menos 40, dividido por 30 menos 32. M vai ser igual a 50 menos 40, 10, dividido por menos 2, que é igual a menos 5. Então, ó, agora eu vou substituir o menos 5 aqui e vou pegar esse ponto mesmo, ó, 50, 30, para me determinar quem é o valor de B. Por quê? Porque eu não consigo ver no gráfico onde essa reta aqui vai cruzar no eixo Y. Então, vamos lá. Vou pegar o ponto 30, 50, né? Substituindo então na minha equação aqui, ó. 50 vai ser igual a menos 5 vezes o x. Quem é o x? 30. Mais B. Que aí eu isolo e acho quem é o valor de B. Ó, 50 vai ser igual a menos 150 mais B. Passo 150 para o lado de lá, tenho que B igual a 200. Tá? A equação da minha reta vai ficar y é igual a menos 5x mais 200, que é a minha segunda reta aqui, ó. Eu já tenho a equação dessa segunda reta. Agora o que eu vou fazer? Igualar ela a zero para eu descobrir esse ponto aqui, ó. Y vai ser igual a menos 5 menos 5x mais 200 é igual a zero. Passo 5x para o lado de lá. 5x é igual a 200, com sinal trocado. Divido 5. X é igual a 200 dividido por 5. 200 dividido por 5 é igual a 40. Quer dizer o seguinte, que x é igual a 40. Então, pessoal, esse ponto aqui, ó, é o ponto 40. Alternativa C.